Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarto em forma de live. E o tema de hoje é uma pergunta: como posso ajudar o seu bebê? Vocês imaginam como que eu posso ajudar o bebê de vocês? Boa noite, para quem já está aqui comigo, fale para mim como que está o som, tá bom? Boa noite. Fico tão feliz quando eu vejo vocês aqui de novo comigo. Boa noite. Gente, como o tempo tá passando rápido, né? Hoje, quando eu fui preencher a primeira ficha, que eu vi que já é dia 25 de outubro, faltando 2 meses para o Natal. Meu Deus, o tempo tá voando. Boa noite, Lins. Tá me escutando? O som tá bom? E aí, como que vocês acham que eu posso ajudar o bebê, né? De vocês. O som tá bom? Tudo certo, obrigada. Então, deixa eu começar aqui com o tema de hoje, né? Sobre o outubro, né? Como eu tava falando, o mês está passando muito rápido, o ano está passando muito rápido. E como é essa última quarta-feira de outubro, resolvi falar mais um pouquinho de criança por aqui, né? Já que é o mês das crianças. E aí eu quero mostrar para vocês como que é a minha rotina aqui no consultório. Para quem me acompanha sabe que eu tenho aqui um espaço Kids para os meus pequenos, né? Eu falo que são os pequenos da tia Débora. E eu quero contar para vocês um pouco da minha prática aqui no consultório, como que eu posso ajudar mesmo esses bebês e quais são as principais queixas que aparecem por aqui. Então, eu quero começar também perguntando para vocês. Vocês acham que os bebês podem fazer parte, né, desse inconsciente dos pais? Coisas que os pais vivenciaram, que estão vivenciando, podem influenciar nesse bebê? Sim, a resposta é sim. Os bebês, eles também podem sentir situações que os pais estão vivenciando. E quando o bebê ainda está lá na barriga da mãe, vocês acham que esse feto, né, pode sentir também o que esses pais estão vivendo? Alguma situação difícil, um ambiente que não está em harmonia? Sim, os bebês também, os fetos, né, nesse período gestacional podem se sentir. E que tipo de situação que pode influenciar sim na saúde desse bebê? Então podem ser brigas nesse ambiente familiar, podem ser problemas financeiros, problemas no trabalho, alguém que faleceu depois que esse bebê nasceu ou durante a gestação. Então esse tipo de situação o bebê ele também sente quando as pessoas que convivem com ele estão passando por algo. Então não é porque eles não sabem falar que eles não estão prestando atenção. Então eles podem sim sentir esse ambiente mais pesado, que tem alguma coisa errada acontecendo. E aí tem algumas frases que são muito comuns aqui no meu consultório. Quais são? Mas o meu bebê não estava lá, Débora, quando eu passei por esse problema. Nossa, mas fui lá no meu trabalho. Nossa, eu tive uma discussão na casa de alguém, mas ele não estava lá não. Então ele não sentiu isso. Não, gente, isso não... Oiê, boa noite. Então eles podem, mesmo os bebês não estando presenciando essas situações, quando nós, adultos, passamos por algo, né? Seja no trabalho, seja em outro ambiente, e você volta para sua casa, geralmente quem convive com você, boa noite, e sabe como você é, a pessoa sente ou não sente quando você não está bem? Sente. E por que os bebês também não conseguem sentir essa desarmonia nesse ambiente? E o que pode estar influenciando, né? Então, muitas vezes acontece dos pais chegarem aqui e falar: meu filho está muito irritado. Obrigada. Meu filho está muito irritado. E o que eu faço? A primeira pergunta, tá? Existe alguém do convívio do seu filho, sua filha,
que também está mais irritado, alguém que já é, assim, pelo olhar, jeito de falar, isso mesmo, Priscila. Então, quando esse bebê, né, se ele convive em um ambiente onde tem brigas, onde tem pessoas, né, muito irritadas, esse bebê, essa criança, qual que vai ser o padrão dele? Ele pode acabar também ficando muito irritado, pode ficar mais nervoso. Então essa é uma pergunta que eu faço durante a avaliação. Tá, se esse bebê está irritado, qual o momento que ele começou, que vocês começaram a observar, né, que estava mais, às vezes, dando birra, não pode falar não. Qual que é o momento? Tem alguém que é assim? E aí quando a gente começa a investigar, às vezes ele está fazendo só uma repetição de padrão. É comum para ele viver num ambiente onde as pessoas estão mais irritadas. E aí como que você tira desse bebê tão facilmente se no ambiente que ele convive, para ele é normal? Exatamente, uma criança que vive em ambientes de brigas. E aí essa criança, muitas vezes, é normal para ela ser assim. Os pais falam gritando. E às vezes a criança chega no bebê, chega numa creche, chega numa escola e começa a gritar também. É normal para ele isso. Então como que nós vamos brigar com esse bebê, achar que não está normal, se a gente não mexer nesse ambiente? Então isso é uma conversa muito aberta, né? Se tem alguém aqui que é profissional da minha área, essa é uma conversa que eu tenho assim claramente com os pais, os responsáveis desse bebê, porque eu pergunto mesmo como que é esse ambiente, como que essa criança está sendo, né, criada, com quais pessoas, tem brigas, não tem, vocês estão passando por algum problema financeiro, alguma outra questão no trabalho. Eu sei que tem coisas que a maioria das coisas a gente não é sempre que a gente consegue controlar. E eu não estou aqui para julgar e nem ensinar ninguém a educar filho. Eu nem tenho filhos ainda. Meus filhos são os meus pequenos aqui do consultório e o meu cachorro só. Mas, né, eu gosto de... a primeira vez que estou por aqui. Eu já no finalzinho, mais pra frente eu vou explicar um pouco sobre o meu trabalho nessa questão, tá bom? E aí, mas eu sou fisioterapeuta. E aí eu trabalho com microfisioterapia, trabalho com a Seven Healers e trabalho com a terapia manual evolutiva. Mas fiquem acompanhando que já eu vou explicar melhor sobre o meu trabalho e o que eu posso ajudar esses bebês. Então eu gosto de perguntar muito sobre a vida, questão de, né, tem gente que procura questão de alimentação seletiva, né, porque teu filho não quer comer tudo. Mas como que é esse ambiente? Como que é essa mesa quando vocês sentam, né, para se alimentar? Tem só o bebê que está comendo uma coisa mais saudável? E como que é a alimentação dos pais? Então eu também gosto de perguntar isso. Então, na minha avaliação desse bebê, eu faço muitas perguntas, porque eu gosto de entender essa rotina, de entender esse ambiente, de entender como que foi a gestação desse bebê, porque isso são coisas muito importantes e que podem sim influenciar nesses sintomas desse bebê. E aí, quando os pais chegam, às vezes me procuram, meu filho está chorando muito. Se for um choro excessivo, sim, nós podemos procurar o que pode estar influenciando. Mas pensa comigo, o bebê ele não consegue expressar. Eu sou advogada e estudante de psicologia. Que bom que você estuda psicologia. Acho muito interessante. Terapia é algo assim que tinha que ser obrigatório, né? Bem interessante mesmo. Indico para os meus pacientes, com certeza. E aí, como que é mesmo a questão familiar? Você que está estudando aí psicologia, você consegue ter essa visão, né? Do que isso pode influenciar nesse ambiente. E aí, quando eu estava falando dessa questão desse ambiente, né? Dessa questão do choro. Então, quando nós sentimos uma dor de cabeça, você consegue expressar: nossa, eu estou com dor de cabeça. Ou então você chega em casa: nossa, eu estou com fome. E esse bebê, ele não consegue falar. Então esse choro é algo mesmo excessivo, que nós precisamos trabalhar em cima dessa informação, ou não, é um choro que tem alguma coisa de algo, uma necessidade que não está sendo atendida por esse bebê, né? O que é que esse bebê está precisando? É a forma dele se expressar. Assim como os pais também falam: esse meu filho tem uma alimentação muito seletiva, tá? Mas é muito seletiva em que questão? Porque também nós temos preferências. Nós não gostamos de comer tudo.
né? Tem alimentos que eu quero comer, tem outros que eu não gosto. Como eu iniciei falando no início da live, eu estava falando sobre a questão de que, né, está chegando o Natal aí. Aí tem muitas pessoas que falam, eu gosto de uva passa, não gosto de uva passa. Eu, por exemplo, não gosto. E tá tudo bem, é uma preferência, não significa que eu não vá comer outras coisas. E aí, quando você começa a fazer a introdução alimentar, também tem coisas que esse bebê não vai gostar. Então a gente precisa ter atenção a uma seletividade muito intensa, ele gosta somente disso, mas por que também que ele gosta somente disso? Era algo que era ofertado com muita frequência e não tinha essa variedade. Então o que a gente pode olhar também nessa questão de alimentação? Vejo isso com crianças com autismo, sabe? Como tem, né? Você já está fazendo atendimento com a psicologia? Ou está só fazendo a faculdade ainda? O autismo está, assim, absurdo. Muitas crianças com autismo. Demais. Tá, e quais são, né, os principais sintomas, as principais queixas que os pais me procuram para atender esses bebês? Então, top 1 do consultório é a insônia. Então você já está vendo aí como que tá nessa questão do autismo, quantas crianças estão precisando também de atenção. E aí, a insônia. Nossa, a maioria das crianças... Você come até depois de velho. Biotônico, isso mesmo. Depois a gente quer cessar o apetite e não consegue, né? Mas a primeira, né, como eu estava falando, a questão da insônia. Isso é uma queixa muito comum aqui no consultório. Maioria dos bebês que as mães me procuram para atendimento é por essa questão. Tem mães que falam, Débora, o meu bebê acordou essa noite 15 vezes. E aí eu falo, meu Deus, mas nem tem hora para tudo isso. Como que esse bebê acordou essa quantidade de vezes? E aí, claro que esse bebê precisa ser atendido, claro que nós precisamos entender o que está acontecendo com esse bebê, mas aí vem aquela pergunta de novo, né? Como eu falei para vocês, a questão de entender a vida desse bebê, a rotina. E aí eu já começo a perguntar, como que é o anoitecer, né, dessa família? Qual horário que vocês estão dormindo? Existe uma preocupação com essa higiene do sono, de iluminação? Como que é esse ambiente? E você, né, mãe, se a mãe que acompanhar, você estava dormindo bem durante a gestação ou não? Você estava trocando? Porque tem mães que chegam aqui e falam, não, Débora, eu estava dormindo durante o dia. Boa noite, Luzia, você tinha sumido, estava sentindo a sua falta. Quando a mãe fala que, eu dormi muito, durmo durante o dia e à noite está silêncio, eu vou trabalhar. E aí, esse bebê? Você acha que ele não sente, como eu falei lá no início da live? Você acha que esse bebê não vai sentir? E aí ele vai achar o quê? Tem insônia e apneia. Então depois, quando eu falar um pouco mais do seu trabalho, você vai ver que eu também posso te ajudar nessas questões aí da insônia. A apneia precisa verificar mais o grau, né? Se precisa ou não de aparelho. Mas insônia fica aí que você vai entender um pouco mais sobre o meu trabalho. E aí eu falo, e aí, como que é? Então, como eu estava falando no início da live, se essa mãe tem essa rotina, você acha que o bebê não vai sentir? Então nós precisamos fazer interferir nisso, começar a condicionar esse bebê a dormir no horário correto, um ambiente melhor para dormir, questão de iluminação, né? Não vai deixar uma televisão ligada, um barulho. Então o bebê também precisa passar por essa rotina. Então a insônia é sim a principal queixa. Eu tenho resultados maravilhosos com os bebês que me procuram por essa questão. E aí também tem a questão da alimentação seletiva, como eu estava falando para vocês. Tem muita questão de alergia, que bebês que já têm problemas de imunidade, também consigo trabalhar nessa questão. Dermatites, né? Tem as alergias respiratórias, as dermatites que são essas alergias, né, na pele. Tem questões gastrointestinais, cólicas, muitos bebês que têm cólicas, refluxo. Então já atendi bebês aqui, um bebê mais novinho, 21 dias. Tivemos resultados maravilhosos com esse bebê em relação ao sono, tinha muita cólica também. E aí eu vou, né, investigando esse sintoma. O que é que esse bebê está apresentando de sintomas? E quando que
Tem outras questões também, mas essas são as principais. Tem uma questão também que ultimamente tem aparecido muito, a questão da dificuldade de desfraldar esses bebês. Então, às vezes acontece da mãe falar, não, o xixi consegue ir lá e fazer, mas o cocô precisa fazer na fralda. E aí eu preciso buscar por quê, se um ele consegue e o outro ele não vai conseguir. E aí eu vou trabalhando nesses detalhes, por isso que tem que ser uma avaliação muito bem feita para entender, porque às vezes um pequeno detalhe faz a diferença. E aí o que o meu trabalho vai influenciar nessas questões, né, que eu estava falando para vocês, outras queixas também. Tinha uma queixa também que não era comum, até o ano passado, eu acho, que eu atendi o primeiro paciente com o primeiro bebê com essa questão, que é o torcicolo congênito. Eu nem imaginava que os bebês já poderiam nascer com torcicolo, né? A gente escuta na época da faculdade, mas não tinha ainda chegado para o meu atendimento. E aí, como eu falei para a mãe, né? A primeira mãe que me procurou, falei, nunca atendi, mas posso sim procurar, né, nesse corpinho o que está alterado, o que pode ter influenciado. E tinham muitas questões relacionadas à gestação da mãe. E aí, quando nós fomos trabalhando essas informações, o bebê teve resultados maravilhosos. E aí depois já fui atendendo os outros com resultados também bem positivos. E aí deixa eu explicar agora para vocês um pouco sobre a minha rotina aqui com esses bebês e o que eu posso fazer para ajudar. Então, como eu falei aí que teve uma pessoa que perguntou com o que eu trabalhava, então eu sou fisioterapeuta e eu trabalho com técnicas, né, integrativas que vão me ajudar, né, nesse processo de entender esses sintomas dos meus pacientes, dos meus pequenos, né, que é o tema da live de hoje. Então eu trabalho com a microfisioterapia, a terapia manual evolutiva e a Seven Healings. A Seven Healings é uma técnica que me ajuda, né, que eu posso trabalhar no online também. A microfisioterapia, terapia manual evolutiva, eu trabalho de forma presencial aqui no meu consultório. Por que essas técnicas são técnicas tão bem aceitas, né, por esses bebês? Porque não tem nenhum tratamento invasivo. Então eu trabalho com toques muito sutis na pele desse bebê. E aí quando eu vou procurando, então eu trabalho em cima de mapas que guardam informações, né, pontos que vão guardar essas informações de algo que foi ruim para esse bebê, seja na época da gestação, sejam questões que nós acabamos trazendo na nossa herança hereditária, questões que o próprio bebê vivenciou, né, aparece muito, questões de gestações, questões de alguém que faleceu, alguma babá que cuidava e depois precisou ir embora. Esse bebê estava acostumado com essa pessoa e de repente do nada não é igual os adultos de novo, né? Como eu falei para vocês, que alguém chega aqui e fala, Débora, a partir de amanhã, né, essa pessoa não vem mais. Ok. Entendo, se a gente gosta ou não, mas a gente consegue superar. E mesmo assim, às vezes também precisa de ajuda. Mas agora o bebê não entende, né? Às vezes a pessoa vai lá, dá tchau, mas ele não entende, acha que amanhã está de volta. E aí, quando ele não tem mais esse contato com essa pessoa, né, quando vai se adaptar à escola e os pais precisam deixar ele lá, a primeira vez que fica longe dos pais, você acha que ele não vai ter esse sentimento, às vezes, de abandono, rejeição? Ou as crianças também que têm essa rejeição no início da gestação, os pais às vezes não estavam prontos para aquela gestação. Então, isso são informações, sim. Então, às vezes, mas eu não imaginava que isso poderia passar para o bebê, eu nem imaginava que poderia desencadear esses sintomas. É por isso que existe tantas terapias hoje que podem sim auxiliar o bebê de vocês. Então, como eu falei, são técnicas que ajudam muito, que os bebês aceitam muito por ser toques leves, e aí eu vou atendendo conforme o bebê precisa. Se precisar estar no peito da mãe, ali amamentando, precisar estar deitado ali no tatame, e aí, como eu falo, né, a tia Débora eles que vão conduzindo o atendimento para que eles se sintam mais à vontade possível, e aí quando vai trabalhando essas informações, eles vão relaxando, então tem resultados bem rápidos, na maioria dos casos. Quando esses bebês, né, isso que eu estou falando é na minha prática mesmo clínica, eu atendo demais, por isso, como eu falei, eu fiz um espaço aqui Kids para os meus pequenos, porque hoje eu tenho muitos atendimentos infantis,
Mas outra questão, muitas vezes quando eu começo a atender esse bebê, e aí nós fazemos uma sessão, aí se precisar de outra sessão, aí esse bebê não teve tanto resultado. E aí eu já ligo o alerta, falo, opa, o problema não está aqui. E aí então eu convido, né, os pais, né, as mães, para poder conversar. E aí, olha, eu já fiz o atendimento, mas existe algo além que nós precisamos mexer. E aí às vezes eu preciso realizar também um atendimento na mãe, no pai, porque às vezes tem informações que eles, né, que estão influenciando. Eu falo que principalmente mãe e filha, né, mãe e filho, é uma ligação tão forte que só Deus para explicar. Então, quando a mãe me procura, né, mais uma informação aí, se você é profissional da área, está assistindo essa live. Então, quando essa mãe me procura e ela já me fala assim, Débora, eu quero fazer um atendimento no meu filho, não está dormindo bem, mas eu também quero fazer, mas eu vou fazer primeiro nele. Aí eu já falo, eu já interfiro, falo, olha, vamos fazer diferente então? Se você já tem interesse em conhecer o meu trabalho e fazer uma sessão, então vamos começar por você. Já aconteceu que eu faço o atendimento na mãe, depois esse bebê tem melhoras nos sintomas e nem precisa de sessão. E às vezes a mãe traz só para uma forma preventiva ou para se tiver alguma coisinha a mais, mas já aconteceu. E já aconteceu também da mãe não aceitar essa sugestão e falar, não, minha gestação foi maravilhosa, não tem um problema nenhum não, o problema é ele que não está conseguindo dormir. Tudo bem, eu não insisto, eu sugiro, mas deixo à vontade. E aí eu faço atendimento nesse bebê. E aí quando vou mexendo, não adianta. Aí eu falo, ó, fiz, a partir de agora, a gente precisa mexer na mãe, precisa mexer no pai, a gente precisa. E aí quando mexe esse bebê tem resultados positivos. Então nós precisamos também ser bem sincero com os pais. Às vezes eu vou ficar atendendo um bebê aqui, várias sessões, mas se não tem o resultado, com qual intuito? Então eu falo que eu prefiro 1000 vezes, né, os meus pacientes, né, sejam bebês, adultos, que vocês fiquem bem por aí me indicando do que dependente do tratamento. É esse o meu principal objetivo. É que, oi, quanto tempo, tudo bem? Que bom você por aqui, obrigada. Então, eu quero mesmo que as pessoas fiquem bem, que as pessoas sintam, falam do meu trabalho, eu prefiro 1000 vezes que dependente. E é esse o meu objetivo, é trabalhar nesse sintoma, procurar a origem. Qual foi? Foi um trauma físico, alguma queda, algum acidente? São traumas emocionais, né? Como eu falei, de questões que nós às vezes passamos, né? Os pais acabam passando, essa criança sente. Ou é alguma coisa que intoxicou esse corpinho. Então tem bebês também que já saíram, já nasceram, já precisou ficar em incubadora, já precisou tomar altas doses de antibiótico. Como que é esse corpinho? Imagina a sobrecarga, né? Um corpinho desse tamanico e que já está com essa sobrecarga toda. E aí eu vou procurando essas informações. E aí com esses toques eu já vou desbloqueando, né? Dando um novo sentido para o seu corpo, mostrando, ó, é aqui que está o problema. E eu consigo trabalhar nessas questões. E aí outras, durante o atendimento, né, eu solicito que ou o pai ou a mãe esteja presente, alguém responsável. Às vezes as pessoas falam, mas a tia convive muito, pode ir? Não, eu não aceito. Por quê? Porque eu preciso entender a rotina desse bebê, eu preciso entender como foi a gestação, como que essa família está, como que está esse núcleo familiar. Tem algum problema acontecendo? Como eu falei, às vezes eu estou procurando ali no bebê, mas tem outras coisas além que nós precisamos resolver. E aí acaba que é uma sessão que acaba se tornando quase que familiar, né? Porque a gente conversa com um com o outro. E aí vamos saber essas informações. E outro tratamento também, né, que eu faço e que eu indico muito para os bebês é o uso dos óleos essenciais. Então, quais são os óleos? Tem muitos óleos, mas eu vou falar para vocês, eu ia deixar aqui para mostrar, mas são óleos também que a maioria conhece, mas depois, se vocês quiserem, só me mandar aí no direct que eu mando para vocês melhor sobre isso. Mas quais são os óleos mais indicados, né, para esses bebês? Eu indico muito o óleo de lavanda, que é um óleo que vai acalmar esse bebê, que vai ajudar nessa questão da insônia. E aí eu indico ou usar no aromatizador, ou se quiser às vezes pingar uma gotinha na hora do banho, né, na banheira fica um aroma maravilhoso, já vai relaxar esse bebê.
Ou então indico também que a mãe faça uma massagem, ou o pai faça uma massagem, né, nos pezinhos desses bebês, porque essa massagem, além de fazer esse contato afetivo, esse momento, né, entre os pais e o filho, ainda relaxa. Então, quando nós vamos fazer essa massagem, eu sempre peço para diluir esse óleozinho, principalmente no caso de bebês. Você vai usar um óleo, né, de coco fracionado, como é da do terra que eu utilizo, ou algum óleo vegetal. Não tem da do terra, Débora, não vou poder usar? Não, você vai usar, você pode sim usar, pode usar um óleo de coco, pode usar um óleo vegetal, e aí você pinga uma gotinha, faz assim, e faz uma massagem nesse bebê, você vai ver como relaxa. Tá, mas eu falei de difusor, de pingar na banheira, falei dessa massagem. Eu posso fazer os 3? Não, o excesso também faz mal, por mais que sejam substâncias, né, naturais. Então você vai escolher, hoje eu vou fazer uma massagenzinha, hoje eu vou colocar, e aí você vai fazendo, né, e vendo também como que o seu bebê aceita, né, esse óleo essencial. E outro óleo também que eu indico muito é uma misturinha do Zenzeste com o de lavanda, porque ele é muito bom para cólicas. Então, aqueles bebês que sofrem com muitas cólicas, aí eu também indico fazer essa massagenzinha nessa região, nessa barriguinha, para auxiliar e melhorar esses sintomas de cólica. Então, esses são os principais aqui do consultório, mas como eu falei, tenho muitos óleos essenciais, inclusive para quem me acompanha aí, e para quem também é novo por aqui, porque tem alguém que falou que era a primeira vez por aqui, toda quinta-feira eu posto o Gotas Terapêuticas, que são receitinhas naturais de óleos essenciais ou coisas, produtos naturais que eu utilizo no meu dia a dia também. Então podem me acompanhar aí, e toda quinta-feira eu posto. E também toda quinta-feira eu coloco o episódio lá no meu podcast Despertar da Saúde, falando sobre o tema da live de quarta-feira. Então muito obrigada pela presença de vocês. Isso eu gostaria de compartilhar, né, que eu queria compartilhar com vocês hoje, quais são as principais queixas dos bebês que eu atendo aqui, como que eu conduzo esse tipo de atendimento e como tenho resultados positivos também nessa área. E como eu falei, eu atendo muitos bebês e graças a Deus resultados maravilhosos. Então muito obrigada pela presença de vocês, obrigada para quem está aqui comigo até agora, e eu vou deixar essa live salva aqui, se fez sentido para você, se você conhece alguma mamãe aí desesperada que está precisando dormir, já encaminha aí essa live e vamos cuidar desse bebê, porque eles precisam sim de atenção e eu posso sim ajudar vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até quarta-feira. Beijão para vocês.